Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Gestão de Agência de Viagens e Operadoras. E nessa aula, a gente vai aprender mais sobre alguns aspectos técnicos referentes às tipologias de agências de viagens. Essa aula eu penso que ela é muito importante porque vocês vão conseguir visualizar que existe uma grande diferença entre agências de viagens e operadoras, mas também dentro desse universo existe toda uma infinidade de outras agências que são especializadas e que carece que vocês conheçam. Até porque futuramente, se forem ser empreendedores, vocês podem estar trabalhando especificamente com alguma dessas categorias que vão ser apresentadas aqui. Então, só um minuto enquanto que eu abro o nosso material. Prontinho. Deixa eu me aumentar aqui. Opa, vamos lá então, né? Bom, gente, então, como eu falei, nossa aula ela vai tratar sobre esses aspectos e é interessante também a gente, de agora, já destacar que os objetivos da aula são os seguintes: fazer com que vocês compreendam as diferenças entre agências de viagens e agências de viagem e turismo, ou operadoras, conhecer também quais são as tipologias de agências que existem dentro desse universo e, por fim, compreender quais são as legislações que respaldam a atuação dessas empresas. Claro que também eu destaco que a Lei Geral do Turismo, vocês conhecem muito bem, a Lei 10.771, de 2008, ela vai tratar sobre quem são essas empresas, área de atuação, quais são as atribuições, mas nós temos decretos específicos que vão abordar também esses conceitos. Bom, o nosso conteúdo programático está dividido em 3 momentos. A gente vai falar sobre os conceitos, funções e tipologias, as operadoras turísticas e as agências de viagens. Conceitualmente, as agências de viagem são um elemento do mercado turístico que funciona como agregador de serviços. O primeiro conceito que nós vemos foi dito que as agências elas funcionavam como intermediadoras, mas vejam também que elas agregam, elas vão juntar serviços para que esses serviços sejam comercializados para o consumidor final, transformando destinos turísticos e diversos equipamentos em produtos, atuando na produção e distribuição de bens e serviços turísticos e ofertando aos possíveis consumidores. Então, Débora Braga ela vai trazer esse conceito e a gente atesta e reforça que, de fato, as agências elas têm esse foco e esse olhar, essa visão de integração, de agregar produtos para criar um produto único e vender até você, consumidor, que tem interesse em comprar esse serviço. E aí é interessante que a gente também se faça uma pergunta: quais as funções das agências no mercado turístico? Porque a gente já entendeu que elas são intermediadoras, que elas são agregadoras de serviços, elas chegam até o consumidor ou consumidores, elas são uma espécie de vitrine dos produtos turísticos. Mas quais as funções, além dessas que nós já pontuamos na aula 1 e 2, nós podemos também identificar das agências? Nós temos as agências produtoras, que são as operadoras turísticas, e as distribuidoras, que são as agências de viagens. Pegaram? Primeiramente, tem esse primeiro
essa primeira diferença. As operadoras turísticas, elas são agências que produzem produtos turísticos. E as agências distribuidoras ou agências de viagens, elas vão fazer essa distribuição, elas não produzem. Qual é o papel das agências de viagem, segundo Débora Braga? Administrar com foco no desenvolvimento sustentável do local, e é inadmissível nós pensarmos hoje, enquanto gestores de empresas de agenciamento, em não tratar o destino, os recursos que esse destino tem, como recursos que precisam ser vistos com um olhar de sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade não é novo para vocês, a gente já debateu em outras disciplinas, mas a ideia da agência é porque a agência ela entra como uma empresa que vai se apropriar do produto turístico, e esse produto turístico vai envolver recursos naturais, culturais, empreendimentos, gestão pública, sujeitos, e dentro dessa apropriação de produto, a agência ela tem que ter esse olhar, esse foco na sustentabilidade, porque o produto ele pode se esvair, ele pode sofrer tanto impacto ao nível que não se tenha mais rentabilidade para a agência. E aí eu estou falando já com olhar de mercadológico, de capitalista, mas pensando também no bem natural, enquanto um produto. A gente tem que ter esse cuidado, e no bem social, nas pessoas que fazem parte desse produto turístico. Elas também devem planejar e gerir alinhado aos interesses locais. Gente, isso é muito importante. Vocês aí em Pedro II, eu sei que tem alunos que têm agências de turismo, é importante que vocês executem suas ações alinhadas aos interesses dos moradores locais, da gestão pública local. Aqui, por exemplo, em Parnaíba, a gente tem algumas agências de turismo do município de Parnaíba que realizam passeios na Rota das Emoções, que é Ceará, Piauí, Maranhão, Jericoacoara, Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba. E a grande maioria das empresas que operam o Delta, a grande maioria não, todas são do município de Parnaíba. E o Delta ele fica localizado, a sua porta de entrada é o município de Ilha Grande. E o maior percentual do Delta, no Piauí, fica em Ilha Grande. Tem apenas uma empresa de Ilha Grande que acaba desenvolvendo atividades de agenciamento. E quando eu coloco esse exemplo, é para vocês entenderem que esse grupo de empresários de Parnaíba, eles têm que ter esse cuidado em aliar os interesses deles enquanto grupo de empresas que visualizam um produto turístico de maneira sustentável e junto com a empresa que atua em Ilha Grande, fazer um trabalho coletivo, integrativo e de responsabilidade ambiental e social. Porque lá na região de Ilha Grande, que é um município que faz parte aqui do Polo Costa do Delta, é um município que tem um índice de desenvolvimento baixo. Então, essas empresas elas saem de um município vizinho, que é Parnaíba, que tem um índice de desenvolvimento muito melhor, vão para a região do Delta, comercializar passeios turísticos, mas além delas se beneficiarem, o município vizinho de Ilha Grande também tem que se beneficiar. Concordam? Então, essa é a ideia, de planejar e gerir aliado aos interesses locais. Promover também uma relação harmoniosa entre turistas e moradores. Vejam só, se nos passeios que são realizados no Delta não houvesse, na realidade, um trabalho de sensibilização com os recursos ambientais que existem no ecossistema Delta do Parnaíba. Isso ia gerar o quê, pessoal? Os turistas eles não iam dar importância, consequentemente, eles iam gerar uma problemática com os moradores locais, porque se vocês não conhecem, mas quando conhecerem as comunidades locais aqui, eles são extremamente envolvidos com os cuidados que se deve ter na região do Delta. Então, é importante que tanto turistas quanto moradores caminhem junto nessa relação harmoniosa. E quem que entra como mediador, mais uma vez? A agência de viagens, segundo Braga. Bom, as agências de viagem, elas se tipificam
quanto ao produto que comercializam em dois tipos, segundo o decreto número 84.934, de 80. Agências de viagens e turismo e agências de viagens. As primeiras, elas são consideradas agências produtoras. As segundas, segundo o decreto, são as agências que intermediam, que comercializam apenas. É até interessante, pessoal, que vocês entrem no site do Senado Federal, tem uma legislatura toda de turismo. Vocês podem ter acesso a todos os decretos, desde o início dos anos 30, dos anos 20, que tratam sobre a temática do turismo até os anos atuais. Então, é bacana que vocês possam ter acesso a esse decreto que está disponível lá nessa legislatura. Bom, e quais são as atividades das agências de viagens que são produtoras? Venda comissionada, intermediada, remunerada, de passagens individuais, coletivas, passeios, viagens e excursões. Então, tanto a agência de viagem quanto a operadora, a agência produtora, podem fazer isso. Ganhar comissão sobre as vendas que elas realizam. Intermediação remunerada na reserva de acomodações, no caso de reservas da hotelaria. Recepção, transferência e assistência especializada voltada para o viajante, para o turista. Operação de viagens e excursões individuais, coletivas, compreendendo a organização, contratação e execução de programas, roteiros e itinerários. E aí, nesse caso, já são as operadoras, um grupo de pessoas, ou um indivíduo, ou um casal, contrata uma agência dessas para realizar um passeio que vai ser operado pela operadora turística, seja Geri, seja Delta, seja Rota das Emoções, seja São Raimundo Nonato, Teresina, um tour cultural. Então, nessa pegada, o consumidor ele vai ter toda a execução, organização e a contratação do serviço por meio da agência. Representação de empresas transportadoras, empresas de hospedagem ou outras prestadoras de serviços turísticos. As agências também têm esse know-how. Divulgação pelos meios adequados, inclusive propaganda e publicidade dos serviços mencionados anteriormente. Então, elas podem sim divulgar, mediatizar por meio de veículos, sejam eles quais forem, de divulgação sobre os serviços que desempenham. Obtenção e legalização de documentos para viagens, como vistos, por exemplo, passaportes. Reserva e venda, mediante comissionamento de ingressos para espetáculos públicos, artísticos, esportivos, culturais e outros. E aqui eu queria dar até um exemplo para vocês. Uma prima minha, ela comprou o Natal Luz, em Gramado, e nessa experiência eles compraram, junto com a agência, que eu não vou dizer o nome, uma operadora, na realidade, uma empresa grande, uma das visitas do Natal Luz, a um dos espetáculos. E no dia eles não tiveram acesso, porque não foi disponibilizada, não tinha... Eu lembro bem que a minha prima contou que um dos filhos não tinha cadeira disponível para ele. Eram 4 pessoas e eles tinham as pulseiras, né? Mas na lista não constava o nome de um dos filhos. Então, eles acabaram tendo essa problemática. Ela buscou a operadora para poder ser ressarcida e até onde eu sei isso foi resolvido. Mas vejam que isso é uma responsabilidade muito grande, porque você é o elo entre o consumidor e o produtor cultural, no caso. Transporte turístico de superfície, que seria o transporte rodoviário ou por automóvel também. Desembaraço de bagagens nas viagens e excursões de clientes. O desembaraço é justamente o despacho dessas bagagens. O agenciamento de carga também é competência das agências operadoras. Prestação de serviços para eventos, né? Levando clientes até o destino. Aqui no nosso Réveillon, é muito comum no Réveillon de Barra Grande, terem empresas que fazem esse transfer de Teresina, Fortaleza, São Luís, ou de outros destinos, né? Mas principalmente, as pessoas vão até Teresina e pegam o veículo para fazer o transfer até Barra Grande,
para ir para o Réveillon, e operações de câmbio manual, né? Que tinha uma agência aqui em Parnaíba que fazia essas operações de câmbio, de troca de moedas. Bom, e aí a gente tem um decreto, que é o decreto número 5.406 de 2005, que vai dizer o seguinte: as empresas que antes eram chamadas de, olha só, agências de viagem e turismo, e agências de viagem passam agora a ser chamadas, as primeiras que são produtoras de operadoras turísticas, e as segundas que são comercializadoras ou distribuidoras de agências de viagens. Vejam que, na prática, é como se o decreto ele fizesse uma alteração em um nome que diz respeito à mesma coisa. Então, vejam que não mudou muita coisa, porque mercadologicamente já se usava a expressão operadoras turísticas para as agências de viagem e turismo, e para as agências de viagens se chamavam de agências de viagem mesmo, que já se sabe que são empresas que apenas intermediam. Bom, ainda sobre os produtos que comercializam. O objetivo das operadoras turísticas ou agências produtoras é de construir pacotes, transporte da origem ao destino e na localidade, serviços de guias acompanhantes locais, hospedagem, alimentação, passeios, atividades de entretenimento, conexão com outros destinos e o turista totalmente assistido. Então, veja que as operadoras, elas têm esse foco. Um exemplo de operadora, professor, CVC, Flytour, são operadoras nacionais que elas têm como foco realizar isso para o turista. Dar toda essa assistência. Claro, se o turista não quiser comprar qualquer um desses serviços, ele tem autonomia para fazer de forma independente. Mas o objetivo da operadora é esse. Dar todo esse suporte para os viajantes. Já as agências de viagens ou agências distribuidoras, elas são intermediadoras entre consumidores, equipamentos e serviços, transportes, meios de hospedagem, serviços de receptivos, restaurantes, locais de entretenimento, dentre outros. Ou seja, elas não vão produzir um pacote turístico, um roteiro todo montado com vários serviços. Elas vão mediar alguns desses serviços, mas principalmente serviços voltados para transporte. Classificação das operadoras turísticas, né? A gente já está falando das operadoras quanto à atuação geográfica. Podem ser operadoras internacionais, nacionais ou locais. A diferença é porque as internacionais elas operam do país de origem, dos Estados Unidos, para operar no Brasil. As nacionais elas são aqui no Brasil e operam dentro do nosso país. E as locais são aquelas que operam em uma determinada região, por exemplo. Nós temos aqui operadoras pequenas que operam somente a Rota das Emoções. Então, elas são locais, elas são do município de Parnaíba, são agências daqui que operam a Rota das Emoções ou o próprio Delta do Parnaíba, ou as praias do litoral do Piauí. Um exemplo de operadora internacional que eu poderia dar para vocês é a CVC, que ela é daqui, mas ela opera toda a América Latina. Já uma operadora nacional, ela vai operar destinos dentro do país. Classificação das operadoras turísticas quanto à segmentação. Aí a gente vai ver que o que vai influenciar aqui são os segmentos turísticos. Aí, segundo o Braga, temos 7 tipos. Operadoras de receptivo, operadoras de ecoturismo, operadoras de intercâmbio, operadoras de incentivo, cruzeiros marítimos, pesca e golfe. As primeiras, as de receptivo, são aquelas que vão operar dentro do destino turístico. Por exemplo, imagine que a CVC fez parceria com uma agência aqui de Parnaíba, trouxe turistas lá do sudeste do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro, para eles conhecerem aqui a Rota das Emoções. Aí nós temos uma operadora de receptivo que vai receber esses turistas em parceria com a CVC e vai conduzir o passeio desses turistas aqui na rota. Seria uma operadora de receptivo que local. As operadoras de ecoturismo são aquelas que focam somente em passeios, em pacotes, em roteiros com a finalidade de contemplação ecoturística.
As de intercâmbio são aquelas que promovem viagens de intercâmbio. São empresas muito comuns, principalmente para destinos de intercâmbio. Não sei se algum de vocês já fez intercâmbio, já realizou intercâmbio. Eu acredito que tenha um ou outro aluno que já tenha realizado. Eu nunca fiz, mas tem muitos intercâmbios para Irlanda, para os Estados Unidos, para a Disney, para outros destinos, até mesmo na América Latina, na América do Sul, no Canadá, enfim, em que essas operadoras elas vão operar a viagem do consumidor, do turista, do viajante, com esse foco do intercâmbio. As de incentivo são aquelas em que, geralmente, pessoas jurídicas, empresas contratam para poder realizar, para operar viagens para os seus funcionários. São viagens de incentivo, como premiação por conta de que aquele determinado funcionário se destacou na equipe. As operadoras de cruzeiros marítimos são aquelas que vão operar cruzeiros marítimos, e a gente tem aí a MSC, que é uma das principais no mundo. As operadoras de pesca vão focar em turismo de pesca, e as de golfe são aquelas que realizam viagens turísticas com foco em destinos que têm atratividade para esse tipo de esporte. Bom, e aí a classificação das agências de viagens, que nós já deixamos bem claro que são duas, né? Agências de viagem e turismo operadoras e agências de viagens. Mas ainda para Braga, as agências elas podem ser as representantes e as distribuidoras. As representantes são aquelas que atuam em espaço geográfico específico, como vendedoras oficiais de um produto ou serviço turístico, possuindo autonomia firmada em contrato para negociar preços e ou vantagens. Aqui em Parnaíba tem muitas agências que têm parceria com a Flytour e com a CVC, que elas têm essa autonomia, elas são localizadas aqui, mas elas têm autonomia firmada em contrato para poder negociar preços e vantagens dos pacotes da Flytour e da CVC, certo? Então, são as empresas que representam essas operadoras. As agências distribuidoras, de caráter atacadistas, pois compram grande quantidade de produtos e ou serviços turísticos de fornecedores ou representantes, conseguindo preços menores para o varejo. Essas empresas, geralmente, elas têm um poder de compra muito maior, de modo que isso facilite para que elas consigam ter um preço muito mais baixo na realização do varejo. Ainda sobre as agências de viagens, nós temos as vendedoras, que são aquelas varejistas que atendem diretamente ao passageiro, assessorando com informações detalhadas, se cadastram em representantes ou distribuidores específicos e concentram suas compras em poucos fornecedores, ou seja, essas agências elas têm muito critério em relação aos fornecedores que elas vão selecionar para fazer parcerias. Tem agências que trabalham com a CVC, com a Flytour, com a Schutz Turismo e com outras operadoras. Tem agências que só trabalham com a CVC ou somente com a Flytour, certo? Então, essas vendedoras elas são mais limitadas, elas parecem muito com as representantes, né? E as especializadas em viagens de lazer e ou negócios. Como o próprio nome já diz, o foco dessas agências é pessoas físicas que fazem viagens individuais ou por pacotes e que buscam assessoria completa da viagem. São aqueles turistas mais dependentes, que querem realizar uma viagem, mas que não têm autonomia ou que não gostam de pesquisar e acabam, então, contratando a consultoria de uma agência. E também podem ser clientes pessoas jurídicas, no caso das viagens de negócios, porque essas empresas elas preferem firmar parceria com uma agência, no caso, a pessoa jurídica firma parceria com uma agência, realizando contratos de prestação de serviços, principalmente para poder deslocar profissionais de um local para o outro, né, fazendo com que serviços ali mínimos, como hospedagem, transporte, sejam incluídos nessa relação jurídica de uma empresa com essa agência. Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos as tipologias e classificações das agências de turismo, vimos que elas se classificam
Basicamente, existem dois tipos: as agências de viagem e turismo, ou operadoras, e as agências de viagens. Mas, segundo Braga, existem, mercadologicamente falando, existem outras nomenclaturas que é importante que vocês conheçam, até porque, para a nossa disciplina, por exemplo, vocês vão criar um roteiro e é interessante que vocês saibam. A minha agência, ela é uma agência, ela é uma operadora, ela é uma agência distribuidora, ela é segmentada em um segmento específico. Então, esses conceitos eles são importantes para que vocês tenham essa percepção de todo esse mercado. No mais, eu queria deixar um abraço. Caso tenha alguma dúvida, vocês já sabem onde me procurar. Tá certo? Então, até mais, gente.